E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para você e eu quero iniciar esse diálogo, esse bate-papo com vocês, fazendo a seguinte pergunta: o que é o amor? Você já parou para pensar o que significa essa palavra tão simples, tão pequena, mas com um significado gigantesco? Hoje em dia todo mundo fala sobre amor, todo mundo fala que ama, que você vê aí os seus pais ou as pessoas, os casais dizendo que amam, mas você já parou para pensar do que se trata o amor, o que é o amor? E eu quero te responder com um seguinte versículo que você já deve ter ouvido, está lá no livro de João, no capítulo 3, e é o versículo 16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, mas tenha vida em abundância. Você já parou para pensar quão amoroso é esse Deus de ter que dar o seu único filho, Jesus, para morrer por pessoas como nós, pessoas erradas, pessoas que só fazem cagada, pessoas que pecam a todo instante, para morrer por pessoas insignificantes, assim como eu, assim como você, insignificante no sentido de não ser perfeito. E isso me chama muito a atenção, porque eu fico me perguntando: como pode um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus tão soberano, ele amar um simples pecador como eu? E aí você começa a refletir nessas coisas, e você começa a enxergar que Deus é amor, Deus é amor, porque eu nunca vi uma pessoa doar a sua vida em favor de alguém. Eu nunca vi um ser humano ser açoitado, submeter à violência, à tortura e ser zombado por todas as pessoas por ter pregado o amor, por ter falado a verdade, por ter levado pessoas a uma vida abundante, a uma vida eterna, por ter transformado vidas. Eu nunca vi isso, uma pessoa se doar a ponto de ir para uma cruz, ser pregado numa cruz, sofrer naquela cruz e ainda morrer por amor. É realmente muito constrangedor e ao mesmo tempo é muito lindo o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, Jesus veio, Jesus é Deus, ele veio a esse mundo, ele sofreu como homem, ele foi açoitado, ele foi zombado, cuspiram na cara dele e mesmo assim ele se entregou, ele se fez o pior de todos os homens naquela cruz, e todos os pecados ele levou naquela cruz, ele levou o meu pecado, ele levou o seu pecado, toda forma de pecado que você imaginar esteve em Jesus naquele momento que ele estava sendo pregado naquela cruz, naquele momento que ele estava gemendo de dor, sofrendo naquela cruz. E Deus, Deus Pai, ele amou tanto esse mundo que ele foi capaz de entregar o seu único filho, Jesus, para morrer por nós, para morrer por mim, para morrer por você, pecador. Nós não merecemos isso, nós não merecemos tamanho amor, e isso é uma dádiva de Deus, isso é graça do Senhor. A Bíblia também diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Todos pecaram desde o início, desde
do tempo de Adão e Eva, né, no primeiro pecado da desobediência a Deus. E nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para se relacionar com Ele, para ter um relacionamento com Ele. O que é isso? É você conviver da mesma forma que você convive com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, né? Você vive dentro de uma casa com pessoas a qual você se relaciona. E isso foi o que Deus criou, né? Ele criou a gente para a gente ter um relacionamento com Ele, para a gente ser amigo dEle, para a gente desabafar com Ele, para a gente conversar com Ele. E Deus, Ele é soberano, Deus é sábio, Deus é tudo, galera. Então Deus tinha um plano para mudar aquilo ali e para restabelecer aquela conexão que foi perdida lá no Jardim do Éden, que era o relacionamento com Ele, do homem com Deus. E qual era esse plano? Esse plano era salvar a humanidade. Salvar de quê, galera? Salvar de quê? Da ira de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Assim como diz lá Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, ele por ser um ser tão santo, tão puro e tão amoroso, né? Porque Deus é amor, ele não suporta o pecado. Deus, ele sente nojo do pecado. Sabe quando você faz aquela merda, quando você acessa conteúdos inapropriados na internet, pornografia, quando você mente para o seu pai e para sua mãe, quando você cola na prova, quando você mata alguém, quando você estupra alguém, quando você rouba, quando você passa a perna em alguém. Deus, ele odeia isso. E por Deus ser tão santo, por Deus ser tão puro, ele não tolera o pecado. E qual era a punição para isso? Né? Se Deus não tolera o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nada mais do que justo da gente ir para o inferno, né? Da gente ser condenado. Você não acha isso justo? Isso é justo, porque nós somos seres pecadores, nós pecamos diariamente e nós merecemos o inferno. Isso pode ser duro para você ouvir isso agora, mas essa é a verdade, meu querido. E para reverter essa situação, Deus, ele teve um plano. O que ele fez? Ele se fez homem, como eu e você, de carne e osso. Deus, ele se fez homem através de Jesus. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, aqui para a terra, para viver como homem. Nasceu, cresceu, passou por todos os problemas que nós passamos diariamente, sofreu e ele morreu em nosso lugar, para que hoje eu e você tenhamos vida, para que hoje eu e você fôssemos perdoados de todos os nossos pecados. Ele se fez pecado naquela cruz. Jesus, quando estava naquela cruz, ele carregou o peso de todo o pecado de toda a humanidade. Ele carregou o peso de toda uma geração. Deus, ele morreu por mim. Deus, ele morreu por você. E ele nos dá de graça a liberdade. A liberdade de voltar a ter um relacionamento com Deus. Se hoje você tem a oportunidade de orar, se hoje você tem a oportunidade de ler a Bíblia, de conhecer a Deus de alguma forma, foi porque Deus, ele fez isso. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E através disso, através da morte de Jesus lá naquela cruz, hoje nós temos vida, hoje nós temos acesso
nós temos um relacionamento, nós temos um novo caminho. Nós temos acesso para falar com Deus em 24 horas por dia. Nós temos a oportunidade de conhecer a Deus todos os dias e todos os momentos. E Deus, Ele quer ter um relacionamento contigo. Deus, Ele quer ter uma vida contigo. Ele nos dá vida, Ele te dá a vida. E através de Jesus você pode se achegar a Deus. Jesus, Ele é o único caminho para isso, cara. Se você já pensou em, em falar com Deus e conhecer a Deus, você primeiro tem que conhecer Jesus, cara. Você tem que ir até Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, hoje, nós temos livre acesso para falar com Deus, para estar com Deus e para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então, eu te convido nesse momento a refletir sobre tamanho amor, sobre tamanha graça, sabe, um favor imerecido, porque nós não merecemos isso, nós não merecemos ser tão amados por Deus dessa forma. Nós merecemos o castigo eterno, que é o inferno, cara. Mas Deus, Ele com todo o amor, com toda a graça, com toda a misericórdia, Ele nos dá a vida, Ele nos dá a salvação através da morte de Jesus naquela cruz. E eu quero que você reflita muito nisso que eu disse para você. Eu sei que o vídeo está longo, eu estendi um pouco, eu te peço perdão por isso, mas eu não poderia deixar de falar isso a você. E nós temos um encontro nesse sábado, a partir das 17 horas, no canal do Team Link, aquela sala que a gente costuma se reunir para estar junto nessa pandemia. E eu quero que você reflita muito naquilo que eu disse, e eu vou deixar para você duas perguntas, né? A primeira pergunta será que eu tenho refletido no amor de Deus? O que eu tenho feito para agradecer tamanho amor? O que eu posso fazer para viver esse amor? Vou deixar essas perguntas para vocês. São perguntas simples, são perguntas que eu me fiz a mim mesmo, e são perguntas que eu faço a mim mesmo sempre que eu reflito no amor de Deus, né? Deus, Ele é amor, Deus, Ele é lindo, Deus é maravilhoso, mas Deus também é justo e é santo. Então, reflita nisso, né? Se arrepende se você tem praticado coisas a qual Deus não se agrada. Se arrepende disso de verdade e seja grato pela oportunidade que você tem de ser amado por Deus, pela oportunidade que Deus te dá de ter uma vida eterna com Ele. Amém? Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Eu te espero no sábado. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente e seja abençoado por Deus. Tamo junto aí, galera.